Ibercup é um dos torneios de futebol juvenil mais conceituados do planeta. O Concelho de Cascais recebeu os jovens jogadores que aqui têm um momento privilegiado de partilha do conhecimento desportivo e cultural, sem esquecerem os momentos de lazer. Estejam atentos, pois daqui sairão as grandes promessas do futebol mundial. Foram necessários meses para a organização deste torneio. Poucos dias antes das chegadas das equipas, o staff reúne-se para acertar os últimos detalhes. O processo consiste na recepção das equipas, a verificação dos dados dos jogadores e dos treinadores e a entrega do kit da equipa, que consiste numa pulseira, nas credenciais, na revista do torneio e numa série de informações úteis para a boa realização do torneio. Poucos dias antes do apito inicial e das chegadas das jovens estrelas, as indicações finais são dadas. Depois da formação, os voluntários levantam os kits. Para uns é novidade, para outros já é uma tradição, como temos aqui o exemplo da Soraya, que já faz voluntariado com o Ibercup há 5 anos. Soraya, o que é que te motiva a voltares todos os anos a fazeres voluntariado? Essa é a primeira vez que eu me inscrevi, foi mesmo por brincadeira. Eu gostei imenso de desporto e aliar o voluntariado à parte desportiva achei fantástico, e depois as amizades que se criavam. Eu fiquei durante os últimos 4 anos com a mesma equipa, era o Atlético de Madrid, aliás. Fui a Madrid no verão passado a convite deles e tudo. Portanto, a ligação que se cria mesmo aqui, tanto com o staff, como com os nossos colegas voluntários, como com as próprias equipas e árbitros também, é incrível. Ficando na escola é um espírito, ficando num hotel, como por exemplo eu vou ficar este ano, é outro, mas é sempre incrível. Aconselho toda a gente a vir e a experimentar. A pouco e pouco, os atletas e a equipa técnica foram chegando ao aeroporto de Lisboa. Provenientes de mais de 30 países que compõem o torneio e equipados a rigor, traziam nas malas a vontade de vencer, mas também uma enorme expectativa na semana que se avizinhava. Para muitos, este foi o primeiro torneio internacional no qual participaram e o entusiasmo era grande. Estavam prestes a participar num dos mundiais de futebol mais importantes do mundo, com uma semana de competição que se avizinhava repleta de experiências fantásticas. It's the first time travelling with these guys. We were here last year with the Ibercup, with the 2006s, and had a fantastic time, and looking forward to that again this time. Ya fuimos a la Ibercup de Estados Unidos hace 2 años, pero es la primera vez en Portugal. E vas a ganhar? Sí. Este é o evento mais internacional do país, que movimenta mais de 5.000 pessoas em toda a linha de Cascais. Estados Unidos, Inglaterra, França, Brasil, Noruega, Canadá e Coreia foram alguns dos países que fomos receber ao aeroporto de Lisboa. Os 5 continentes vão estar representados por mais de 100 equipas que estão a chegar aos poucos ao aeroporto de Lisboa. O sonho é comum: ganhar o torneio de um dos maiores campeonatos juvenis do mundo. Os atletas estrangeiros não foram os únicos com direito a uma recepção acolhedora. Os comboios de Portugal trouxeram muitas equipas portuguesas à cidade de Lisboa. Vocês estão a vir de onde? Porto. E Salgueiros. O Toio veio receber muitas das equipas que acabaram de chegar do norte de Portugal e que seguem agora rumo para o Estoril. Somos la NAM de México y venimos a la Ibercup. Hi, I'm Stefano Mancini and I'm from Soccer's FC Chicago from the United States, and this is Ibercup. We are Reading, from England, Ibercup. Hi, I'm Jake. This is Next Gen USA, and this is the Ibercup. Hi, this is Juliette McEwen, and I'm come with my team from Canada, with Team Lac Beauport. This is Ibercup.
cerimónia de abertura foi um dos primeiros contactos entre os atletas deste torneio. Trajados a rigor com as bandeiras e com as placas dos clubes e dos países, as 300 equipas foram chegando aos poucos. E é aqui que a festa está a começar, é no Jardim do Estoril, que as equipas encontram-se e a diversão é bem visível. Do continente americano vieram equipas do Canadá, Estados Unidos e México, da América do Sul, Brasil e Argentina. Do continente asiático vieram países como a China, Coreia do Sul, Tailândia e Singapura. A África e a Austrália também estiveram presentes. Do continente europeu, o mais representado de todos, vieram países como Rússia, Suécia, Noruega, Reino Unido, Croácia, Itália, França, Espanha e, claro, Portugal. The reputation of the IBA Cup, is worldwide. So when you think of IBA Cup, you think of international teams, international tournament, and it's something that we want our boys to experience because we're so far away and we don't get that exposure. O complexo desportivo do Jamor foi um dos principais palcos do torneio Ibercup Cascais. Aqui disputaram-se cerca de 300 jogos e o Toio esteve sempre aqui a apoiar as equipas. Foi aqui no Jamor que muitos dos jogos de futebol 7 e futebol 11 decorreram. Este complexo é bem conhecido e privilegiado para a prática desportiva e um cartão de visita para quem vem ao nosso país. Equipas como o Liverpool Lean Futebol Clube e Esplanada Brasil foram algumas das equipas que jogaram neste magnífico complexo desportivo. The organisation's really good, the hotel's really good. We've had a really good time up to now. What are your expectations for the team for this tournament? Well, we're going to do as well as we can. The last couple of years we've gone to semi-finals. Hopefully we get into the final. That'd be really good for the boys. Vários pontos da linha de Cascais foram palco das competições. Em Cascais, os campos do Dramático e das Fontainhas. No Estoril, os campos dos Salesianos e do Estoril Praia. Well, I think it's great. It's a great experience for the boys, and the international players that were coming across here play a little bit more sophisticated, than the young American boys. And so the American boys are athletic. They have pretty good technical skill, but they need to learn a little bit about tactical. And so that's what they're seeing here is some pretty smart players and, guys that grew up around the game. Os campos de Carcavelos e o de St. Julian's. Big expectations. I'd like to think that we've got teams doing very well in most of the age groups at the moment, that we will be in that finals day, whether it's one or two teams at least, but we do have expectations to be in the finals this year. O campo do estádio de Oeiras. Nós já estamos há 4 anos na Tailândia. E é uma academia internacional do Cruzeiro. Nós estamos desenvolvendo um trabalho junto à British International School. E é o nosso 2º ano aqui no Ibercup. Estamos muito felizes em estar trazendo uma equipe bem jovem para estar disputando uma categoria acima. E a gente está feliz com o que os atletas mostraram. E só mostra a qualidade do torneio também. Um torneio muito bem organizado e que a gente tem certeza que vai voltar no próximo ano. Por aqui passaram equipas nacionais e internacionais, todos com uma enorme vontade de vencer. Conscientes da importância do Ibercup, a Câmara Municipal de Cascais e a CP associaram-se ao evento numa união que contribuiu em larga escala para o sucesso do torneio. A chegar ou a partir da estação de comboios do Estoril, cerca de 300 equipas de 30 países dos 5 continentes por aqui passam. Uma coisa em comum que todos trazem é a bagagem cheia de esperança e a vontade de vencer. Filipe, que balanço nos faz desta edição do Ibercup Estoril? O balanço é bastante positivo. O Ibercup partiu este ano para a 8ª edição, aqui no Estoril. No panorama internacional, a nível do futebol juvenil, acaba por já ser uma referência.
E isso todos os anos, de ano para ano, a notoriedade e também a qualidade do evento tem vindo a aumentar. Os números falam por si. Este ano tivemos praticamente 300 equipas representadas pelos 5 continentes, 6.000 atletas, praticamente 10.000 familiares também marcaram presença aqui no Estoril. Portanto, são números que nos têm dado bastante motivação para, ano após ano, também podermos continuar a organizar aqui o evento. Este ano também voltámos a bater mais recordes. Atingimos pela primeira vez 77 países, portanto representados desde a primeira edição, e ultrapassámos as 2.000 equipes. Um dos aspectos mais importantes durante a competição é a alimentação dos atletas. Um pequeno almoço bem consistente, cheio de vitaminas e fontes de energia, é o que prepara as pequenas estrelas para um dia bem longo. A diversidade da emenda dos almoços e jantares do refeitório dos salesianos foi algo tido em conta. Os aspectos nutricionais, mas também os gastronómicos de cada país, foram duas das coisas que se teve em conta ao preparar as refeições dos atletas. Hi, how was the food? How was the food? Really good. I like it. Is it very different? No, not that much. It's kind of like a bit more taste here, but it's good. Thank you. Thank you. De barriga cheia e com as energias recarregadas, está na hora de descontrair. Fazer novas amizades, conhecer outras culturas e, como o desporto já faz parte da rotina destes atletas, por que não ir aquecendo e jogar outros jogos? Je m'appelle Diego, je joue avec mon équipe Lusitanos et nous participons à l'Iber Cup 2017. สวัสดีครับผมชื่อไมค์ก้าผมเล่นสำหรับ Cruzeiro ภูเก็ตมาจากประเทศไทยแล้วนี่เป็น Iber Cup. Hola, me llamo Tomás, soy de Argentina y esto es Iber Cup. Hello, my name is Kaka. I'm from China, Hangzhou. This is Iber Cup. Io sono Giacomo dell'Omega dall'Italia e questo è l'Iber Cup. Je m'appelle Evan, je joue à l'ES16e et ça c'est l'Iber Cup. No próximo ano estaremos no Brasil, com 2 etapas de qualifiers, portanto serão 2 torneios de apuramento para o evento principal que irá decorrer em janeiro de 2019. Portanto, essas 2 competições, uma vai decorrer em São Paulo, em julho, e a outra competição em Porto Alegre, no sul do Brasil, em outubro. Os vencedores terão a oportunidade de jogar o evento principal em janeiro, não só com equipas brasileiras, mas também e principalmente com equipas de toda a América do Sul, para que possam ter mais tarde a oportunidade de jogar na final mundial com as equipas vencedoras dos outros continentes. Já estamos sabendo, já fomos informados que será, acho que em Porto Alegre, né? Já passamos para os pais e já estão aí entusiasmados para nos preparar para essa edição no Brasil. Também é importante levar a Iber Cup lá para a América, né? América do Sul. Com essa organização, creio que será um sucesso. E qual é que é a sensação de serem, portanto, para o ano que vem, os anfitriões deste evento, não é? Será uma honra, uma grande honra, e nós vamos nos esforçar para que tudo transcorra da melhor forma possível. A fase de play-offs já tinha começado quando um jogo fora de competição reuniu algumas figuras públicas e alguns atletas por uma causa nobre. A organização do Iber Cup decidiu doar 2.000 euros à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Beato. Numa altura, enfim, que o nosso país passou por esta catástrofe horrorosa, pode ser que agora comecemos finalmente a prevenir antes de atuar, que não é possível, não é? De maneira que acho fundamental nós apoiarmos os bombeiros. Acho o máximo, ainda para mais, tendo nós já sofrido tanto com os incêndios, é muito importante apoiarmos os bombeiros que fazem isto por amor, não é? Por amor ao nosso Portugal, e quanto mais ajuda tiverem, melhor.
Estamos a jogar um jogo de autênticas estrelas, por isso é que o céu não tem estrelas. Estão todas no campo e está a ser fantástico. Aqui este jogo é um jogo para promover o torneio Ibero Cup já há alguns anos. Já participei como treinador dos iniciados e pronto, muito contente de participar desta vez na divulgação, visto que ainda há mais dias de torneio. Eu acho que sem dúvida, primeiro que tudo, a organização deste torneio acho que merece o mérito de hoje deste jogo estar aqui e a causa em si, porque o Filipe já tem feito este torneio vários anos e todos os anos conjuga isso com uma causa importante, portanto demonstra que também está preocupado não só na preocupação da divulgação da modalidade, que põe aqui jogadores de todo o mundo, jovens jogadores de todo o mundo, mas também nas causas que o nosso país infelizmente tem vivido, neste caso mais diretamente com os incêndios e com os bombeiros. Portanto, para nós, fomos figuras públicas, uns no campo de futebol, outros na área da televisão, atores, portanto é sempre bom estarmos envolvidos neste jogo e nestas causas. Então, como é que está a correr o jogo até agora? Muito bom. Apesar de alguns atletas estar um pouco acima do peso, mas tá legal. Tá um futebol bem legal, descontraído, jogado. É bom, é uma festa bem importante. Eu acho o pessoal da Ibero Cup tá de parabéns pela organização, então tá sendo muito bacana participar desse evento. É uma forma de nos associarmos a uma causa, chamar a atenção para as dificuldades que os bombeiros têm no nosso país e, através do desporto, através do futebol, pensamos que é a melhor forma de nos podermos associar a estas causas. Uma iniciativa nobre da parte do Ibero Cup, aliás, como vem sendo ao longo destes anos, através do Filipe. É sempre bom estas iniciativas, até porque estas associações necessitam bastante destas iniciativas, no fundo, e para nós é uma honra estar aqui neste torneio a presenciar este jogo solidário e agradecer a todos estes presentes, porque sem dúvida cada um deles deu este contributo para que este valor fosse conseguido. Depois de uma semana repleta de emoções, eis que chegamos às grandes finais. A primeira partida do Ibero Cup Estoril decorreu entre duas equipas da Península Ibérica, Lisboa e Águias de Portugal e Espanhol de Barcelona de Espanha. 2 dias de finais que decorreram nos campos do Dramático de Cascais. Connosco temos em estúdio o diretor do torneio Ibero Cup, Filipe Rodrigues. Maioritariamente um desporto praticado por equipas masculinas, temos este ano várias equipas femininas que decidiram aderir ao torneio. Certo, Filipe? Boa tarde. Sim, tem sido recorrente a participação das equipas femininas no Ibero Cup. Fomos já para a 8ª edição e desde a primeira edição que contamos com a participação das equipas femininas. Tem sido uma aposta do torneio. De ano para ano os números têm vindo a aumentar em termos do futebol feminino e também da qualidade. E aqui com o primeiro gol do Espanhol Barcelona, que partia também como uma das equipas favoritas à vitória e assim o veio a confirmar durante o torneio e também durante esta final. Muito bem, o primeiro golo que foi marcado pela jogadora da equipa espanhola, Emma Ramírez Gorgoso. Agora, na segunda parte, a equipa espanhola voltou a entrar forte, com muita posse de bola e acabou por confirmar a sua superioridade relativamente à equipa portuguesa.
Superioridade essa que acabou por ser confirmada com a obtenção de mais um golo por parte da equipa espanhola. Golo esse marcado nos 43 minutos pela mesma jogadora, Emma Ramírez Gorgoso. Filipe, o futebol feminino tem vindo a desenvolver, mas ainda existem muitas diferenças relativamente a outros países, não é? Na tua opinião, quais são as principais diferenças para que o futebol feminino em Portugal possa chegar a outros níveis? Têm sido feitos alguns progressos a nível do futebol feminino, mas eu penso essencialmente que passa por a criação de uma cultura desportiva mais focada no desenvolvimento da jogadora. Nós sabemos que a nível de infraestruturas são muito limitadas em Portugal e passa também por uma aposta dos clubes em Portugal para que isso possa ser possível. E assim acabou este jogo com vitória para o Espanhol de Barcelona, vencendo por 2-0 a equipa portuguesa Lisboa e Águias. ¿Qué piensas de Ibercup como torneo para las equipas de fútbol femenino? Bien, porque creo que es una manera de hacer un poco más grande el fútbol femenino. Ojalá podamos llamar más la atención, que vengan más equipos. Es un torneo de mucho nivel siempre, así que creo que puede llamar siempre la atención el hacer torneos de tanto nivel de cara a poder potenciar el fútbol femenino. E partimos já para a segunda final do dia, que pôs frente a frente a equipa portuguesa, os belenenses, contra a equipa americana Continental Football Club. Para aqui chegarem nas meias finais, os belenenses derrotaram o Liverpool de Inglaterra e o Continental derrotou os franceses Francoville. Duas equipas que ao longo do torneio mostraram-se fortes e que mereceram chegar a esta final. Os belenenses que marcam sempre a sua presença nos vários torneios Ibercup e os americanos que tinham acabado de ganhar o Ibercup Estados Unidos. Filipe, existem cada vez mais equipas americanas a participarem nos torneios Ibercup. Qual é que é a comparação que se pode fazer entre o Ibercup Estoril e o Ibercup que decorre também nos Estados Unidos? Bem, essencialmente é o estilo. No torneio do Estoril, a base tendencialmente são equipas europeias, mas também temos equipas de todos os continentes. E nos Estados Unidos é um estilo de futebol completamente diferente, mais objetivo, com equipas também da América Central, dos Estados Unidos e Canadá. E basicamente passa essencialmente pelo estilo de jogo a que podemos observar. Relativamente às infraestruturas esportivas, também temos algumas diferenças, porque nos Estados Unidos utilizamos apenas um complexo com 10 campos de futebol. Em termos de logística, isso facilita bastante a organização. E no Estoril, apesar das excelentes condições que temos e dos campos que temos disponíveis para a organização do torneio, temos que ter mais preocupação na questão da logística, do transporte das equipas, da alimentação, porque realmente a logística aqui em Portugal torna-se um pouco mais complicada. Basicamente essas são as duas principais diferenças. E agora aqui mais um golo por parte da equipa americana, que acabou por confirmar a superioridade da equipa e a vitória no jogo. Apesar de nunca terem baixado os braços, os belenenses deram luta, mas foram os americanos que fizeram a festa. O resultado final foram 3 bolas sem resposta para o Continental. We had teams from all across the world, and we got to play teams from different countries, from France, Portugal, and Singapore as well. And the tournament was wonderful because with this competition, I tell my kids that we believe in them and they're the best team in the world. And to play other teams from other countries, it kind of gives more belief in them that they're really good soccer players.
E partimos já para a terceira final do dia, que pôs frente a frente a equipa francesa Joinville contra os brasileiros Esplanada. Categoria 2007. Para aqui chegarem, o Joinville derrotou também os franceses lusitanos e o Esplanada derrotou os portugueses belenenses nas meias finais. Os franceses Joinville, com uma entrada forte no jogo, que marcaram bem cedo, através do jogador número 5, Tavares, que marcou um belo golo logo no primeiro minuto de jogo. Filipe, aproveitando agora a participação desta equipa brasileira, o Esplanada, e a participação de várias equipas ao longo dos vários torneios Ibercup, o que é que tu nos podes falar mais sobre o torneio que vai decorrer para o ano no Brasil? Assentando um pouco também naquilo que é a estratégia do Ibercup, que é chegar aos 4 cantos do mundo, e é nesse projeto que nós estamos neste momento a trabalhar. Decidimos avançar também com a competição no Brasil, por várias razões. Uma das primeiras razões é a questão da língua, não é? Portanto, no Brasil também falamos português, e daí ser muito mais fácil também poder organizar um torneio num país tão distante como é o do Brasil. E também porque o Brasil, historicamente, o futebol faz parte da cultura, faz parte do dia-a-dia das pessoas, e realmente, organizando um torneio no Brasil, não só iremos ter muito mais equipas a participar no torneio na América do Sul, mas também é uma forma de dar a conhecer o projeto Ibercup e os nossos torneios. No próximo ano estaremos pela primeira vez na América do Sul com 2 torneios classificatórios, portanto serão 2 torneios onde irão participar equipas preferencialmente do Brasil, mas também da América do Sul, e que darão a oportunidade, com condições especiais, a essas equipas vencedoras de poderem mais tarde estarem no Ibercup Brasil, onde aí sim estarão presentes as melhores equipas da América do Sul. E assim acaba mais um jogo com vitória para a equipa francesa Joinville, que acabou por golear os brasileiros por 5 bolas. Alors ça fait vraiment plaisir de remporter un tournoi de ce prestige. On a tout donné pendant tout le tournoi, on s'est donné à 100%. En finale aussi, un gros score 5-0. Je suis très fier de mes joueurs. Voilà, on ne peut pas rêver de mieux pour finir une saison. Como é que correu o torneio Ibercup para a sua equipa? Bah, il s'est très bien passé. On a fait que des victoires sur des gros scores, comme en finale 5-0. Donc Ibercup, c'était un super tournoi à refaire avec plaisir. E partimos já para a quarta final do dia, que pôs frente a frente a equipa inglesa Bristol Inner City contra a equipa portuguesa Belenenses. Para aqui chegarem, os ingleses derrotaram nas semifinais o Pinhal Novense e os belenenses derrotaram os franceses Francoville. 2 equipas fortes neste escalão, categoria 2006. 2 equipas que se equilibraram ao longo de toda a partida, deixando sempre na expectativa do qual seria o desfecho final no resultado. Filipe, temos vindo a constatar a presença de muitas equipas estrangeiras em todos os torneios e também nestas finais que se estavam a realizar. Na tua opinião, qual é a principal razão para que o Ibercup seja um dos mundiais de futebol juvenil com tantas equipas estrangeiras? Essencialmente pela qualidade da organização, pela experiência que as equipas têm tido ao longo dos últimos anos, porque na grande maioria são equipas que acabam por repetir a experiência no nosso torneio ano após ano, e isso de facto enriquece a qualidade do torneio, enriquece o número de equipas, o número de países, enche-nos de orgulho todo o trabalho que temos tido ao longo dos últimos anos, porque desde a primeira edição já passaram pelo Ibercup mais de 80 países, e são números realmente muito acima daquilo que era a nossa expectativa inicial quando partimos para este projeto, e essas são para mim as principais razões.
E como acabamos de ver um jogo decidido por grandes penalidades, onde os belenenses acabaram por sair vitoriosos. Passa por chegarmos às finais a todos os torneios em que entramos. E Ibercup é mais um deles, sabendo que Ibercup é um torneio com muita qualidade, com meninos de fora, com meninos do nosso país, em que as equipas são muito boas e existe muita competitividade. E lá está, ao chegarmos às decisões, depois acaba por ser manter o foco. E nós mantivemos hoje, e em Cascais também acabámos por perder com o Málaga na final e conquistámos o Playoff B com outra equipe. É um prémio para esta geração que tem vindo a trabalhar lindamente ao longo de todo o ano. E vamos agora para a quinta e última final do primeiro dia, que pôs frente a frente a equipa portuguesa Estoril Praia e a equipa espanhola Madrid Fusión. Para aqui chegarem, o Estoril defrontou também a equipa portuguesa Pinhal Novense e os espanhóis defrontaram a equipa portuguesa Pelariga. Filipe, a presença de muitas equipas estrangeiras tem vindo a aumentar neste Ibercup. E a presença das equipas do Concelho de Cascais também se fez notar. Qual é o envolvimento destas equipas com o próprio torneio? O envolvimento das equipas do Concelho de Cascais passa essencialmente pela adesão, pelo número de equipas que cada clube traz ao torneio. Normalmente entre 4 a 6 equipas, portanto os clubes de Cascais fazem-se representar. Além disso, sem a disponibilidade dos campos destes clubes, seria muito difícil poder organizar o torneio. Portanto, eles acabam por preparar as atividades de final de época para poderem disponibilizar os campos para o Ibercup. E além disso, também acaba por haver aqui a participação e o envolvimento também a nível internacional, uma vez que a grande maioria destes clubes já participaram também em outros Ibercups fora do país. Portanto, pode-se dizer realmente que existe uma boa relação entre a organização e os clubes do Concelho de Cascais. Mais um jogo decidido por grandes penalidades, como acabamos de ver, onde o Estoril Praia acabou por levar a vitória para casa. Em primeiro lugar, dar os parabéns à equipa do Madrid Fusión. Foi uma excelente final, muito equilibrada. Podia ter calhado para qualquer uma das equipas. Foi nos penaltis, calhou para nós, tivemos alguma sorte nessa fase. No entanto, não deixar de dizer que estivemos bem durante todo o jogo, conseguimos jogar, e felicidade extrema destes miúdos que conseguiram não só o Playoff A como o Playoff B nesta idade. Foi um excelente campeonato da parte deles, só com vitórias. Estão todos de parabéns. E partimos agora para as finais do último dia, que pôs frente a frente a equipa portuguesa, os belenenses, e a equipa austríaca Rapid de Viena na categoria 2004. Neste que é o último dia de competição, iremos assistir às finais de futebol 11. Mais uma final que contou com a presença dos belenenses, um dos clubes mais participativos do Ibercup, e que, inclusive, esta equipa esteve presente no Ibercup Cascais, que decorreu na Páscoa, mas que acabou por perder nas finais contra o Grêmio do Brasil. Filipe, na tua opinião, quais é que são as principais diferenças entre estes dois torneios? Principalmente a questão da qualidade das equipas. O torneio de Cascais, que decorreu na Páscoa, é um torneio mais direcionado para equipas de elite, equipas com uma formação acima da média. E o torneio do Estoril é um torneio que fica enquadrado numa época do ano, final da época, na Europa, onde as equipas procuram principalmente uma experiência não só desportiva, mas também uma experiência onde podem aliar à competição desportiva também férias em família. E daí, portanto, o target e a qualidade das equipas ser um pouco diferente. A localização acaba por ser idêntica, portanto, quer o Ibercup Cascais, quer o Ibercup Estoril decorrem nos mesmos complexos esportivos.
com o mesmo tipo de logística, alimentação, transportes, portanto tudo isso é muito semelhante. Realmente aqui o que difere tem a ver com a qualidade das equipas, apesar de que no Ibercup Estoril a qualidade continua a ser alta. Agora no Ibercup Cascais realmente o leque de equipas e as academias que se fazem representar são realmente acima da média. E aqui mais uma oportunidade para a equipa do Belenenses, que ao longo de toda a partida teve mais oportunidades para levar a vitória para casa. Filipe, tendo em conta que a edição de Cascais será a primeira edição a decorrer no ano que vem e sabendo que muitas equipas mundialmente famosas participaram nas edições passadas, que equipas de renome é que podemos esperar nesta edição? Podemos contar com presenças já confirmadas do Barcelona, do Bayern Munique, do Arsenal, do Atlético Madrid, do Grêmio, do Chivas, do Olympique de Lyon, do Yokohama, do Japão, do Sporting, do Porto, Benfica, Guimarães, Braga, enfim. A próxima edição promete bastante competição, muita emoção e lá estaremos à espera de todas as equipas e todos os participantes serão bem-vindos para mais um Ibercup. E assim acaba mais uma final, onde os belenenses venceram o Rápido de Viena por 4-0. É o culminar de uma excelente época do crescimento destes atletas como homens e como próprios atletas em si, como jogadores de futebol. E acho que eles merecem tudo pela primeira época de futebol 11 que fizeram, tanto aqui em Portugal como no Ibercup Cascais. E foi merecidíssima com este trajeto todo que eles fizeram, receber este prémio. E partimos já de seguida para a segunda final do último dia, que pôs frente a frente a equipa espanhola Madrid Fusión contra a equipa portuguesa, os belenenses. Para aqui chegarem, os espanhóis defrontaram nas meias finais os franceses ES16 e os portugueses defrontaram os ingleses Bristol Inner City. E temos aqui mais uma final com a equipa espanhola Madrid Fusión e com a equipa portuguesa os belenenses, duas das equipas que trouxeram mais categorias para este torneio. Filipe, na tua opinião, qual é a principal razão para que estes clubes participem com tantas equipas? Essencialmente a própria competição em si, o facto de termos muitas categorias e também estas equipas facilitarem em termos de logística, no caso desta equipa espanhola, viajar de Madrid, o facto de trazer 2, 3, 4, 5 equipas acaba por facilitar em termos da logística e também porque a localização é uma localização privilegiada para quem participa num torneio destes. Temos praia, temos a Lisboa aqui mesmo ao lado, portanto penso que essas serão as principais razões, para além do facto de que é um torneio com imensos países e isso acaba de ser um atrativo extra para que estas equipas possam, ou estes clubes possam efetivamente trazer mais equipas para a competição. E logo de seguida a este torneio que decorreu no Estoril, aconteceu também o torneio em Barcelona, também um torneio de verão, não é, Filipe? Sim, nós neste momento temos dois tipos de torneios, dois produtos diferentes. Temos o Ibercup na Páscoa, que é direcionado para uma competição mais, como eu já referi, um nível superior, e depois temos a competição do Estoril, que acaba por funcionar muito bem, integrada com a competição de Barcelona, principalmente para aquelas equipas que viajam de outros continentes e que aproveitam o facto de estar na Europa e na Península Ibérica e, portanto, participarem no torneio em Portugal e também no torneio em Espanha. E como acabamos de ver, uma final bem equilibrada, que foi decidida através de grandes penalidades, onde os belenenses, mais uma vez, levaram a taça para casa com o resultado final de 8-7. Vínhamos de uma trajetória até aqui relativamente fácil, hoje apanhámos um adversário muito difícil, mas acho que demonstrámos que fomos mais fortes, apesar de depois só se ter resolvido nas grandes penalidades. Acho que é justo a vitória ter caído para o nosso lado.
E já de seguida partimos para a penúltima final do último dia, que pôs frente a frente a equipa inglesa Reading contra o Clube Desportivo Feirense. Para aqui chegarem, os ingleses defrontaram-se nas meias finais com os russos Kaliningrad e os portugueses defrontaram-se com os franceses ES-16. Mais uma final com a presença de mais uma equipa estrangeira, neste caso o Reading de Inglaterra, que defrontou a equipa portuguesa, o Feirense, do norte do país. Contamos neste torneio com a presença de muitas equipas desta zona e é de facto interessante a participação de tantas equipas da zona do Porto. Filipe, como é que funciona a logística de todas estas equipas que viajam desde o norte de Portugal? Sim, de facto é interessante a adesão das equipas do norte de Portugal, nomeadamente também da zona do Porto. Nada disto seria possível se não tivéssemos as parcerias que temos neste momento com a CP, com Baixo Portugal, e também com a Scoturbo, que de facto possibilitam que todos estes atletas possam deslocar num comboio, o comboio chamado comboio Ibercup, até Lisboa, e depois a nível do transporte local, com as parcerias também com o Scoturbo, também com a Câmara de Cascais, que é uma grande ajuda e um grande apoio a nível da organização, não só em termos de logística, mas também em vários níveis, e também a CP Comboios de Portugal, em toda a linha de Cascais, que permite portanto, o transporte entre os locais de alojamento e os complexos esportivos. Filipe, também falaste agora da Câmara Municipal de Cascais e da colaboração que o torneio Ibercup tem. A Câmara de Cascais, que vai ser a capital da juventude para o próximo ano. Fala-me mais desta vossa colaboração. A colaboração é extraordinária a todos os níveis, até porque o evento em si, sendo um evento particularmente direcionado para o desporto, acaba também por ser um evento de turismo desportivo. Isto porque, aliado à competição, existem também sempre muitas famílias que viajam com estes atletas e que dinamizam nesta semana toda a atividade turística na região. E chegamos ao fim de mais uma final, onde desta vez os ingleses levaram a taça por 3-1. How was all this tournament for you? For us, Reading is one big family, and from the small kids up to the big ones, they are one group. So this for us is for everybody. We have guys in our group that are 2002, and we have one guy that's 2004 who played here, and it's a fantastic experience. And thank you to the Ibercup, been really, really good. How was the organisation of the tournament? Oh, fantastic. I think it's for us as coaches, the young players, they've learnt so much this week about what it takes to be in an elite environment, a professional environment. So for us, it's fantastic to see them in this sort of environment, playing in a competition with real pressure, trying to win. And that's been fantastic for us and for the boys, and it's been a brilliant week. Really enjoyed it. E agora sim, chegamos à última final deste torneio Ibercup Estoril, que pôs frente a frente a equipa espanhola Madrid Fusion contra a equipa norueguesa Lyn. Para aqui chegarem, nas meias finais, os espanhóis defrontaram os ingleses Reading e os noruegueses defrontaram a equipa portuguesa Dramático de Cascais. E chegamos aqui a esta última final, que desta vez contou com a presença de duas equipas estrangeiras, os espanhóis Madrid Fusion e os noruegueses Lyn. E agora, aproveitando o facto da participação desta equipa nórdica no torneio, Filipe, fala-nos um pouco sobre o Ibercup Scandinavia que se realiza na Dinamarca. O Ibercup Scandinavia é um torneio essencialmente de elite, com as principais equipas nórdicas e também algumas equipas de renome mundial. Este ano vamos contar com a presença também de duas equipas portuguesas, o Sporting e o Benfica, e assenta principalmente também na estratégia que o Ibercup tem para os próximos anos, onde, para além do torneio da Escandinávia, do torneio de Cascais, dos Estados Unidos e do Brasil, serão torneios de apuramento para a final mundial
que vamos querer estar a organizar em 2019. Portanto, este torneio do Estoril e também o torneio de Barcelona são torneios direcionados também para a parte de férias, para a parte mais familiar e de convívio, e esses torneios, concretamente este da Escandinávia, também direcionado mais para um torneio de alta competição. E agora, para encerrar e olhando para o futuro, Filipe, quais é que são as etapas para 2018 e quais é que são os torneios previstos? Portanto, para 2018 começamos exatamente no local onde estamos agora, em Cascais, em março, na semana da Páscoa. Na mesma altura irá decorrer o Ibercup dos Estados Unidos. Depois voltamos novamente ao Estoril, em julho, a primeira semana de julho, onde se realizará o Ibercup Estoril. Na semana seguinte, com o Ibercup Barcelona, em Espanha. E para finalizar com o Ibercup Escandinávia, na Dinamarca, na última semana de julho. No início de 2019 teremos pela primeira vez uma etapa na América do Sul com o Ibercup Brasil. Será de facto um grande desafio para 2018, onde contamos alcançar mais de 80 países, também a presença de cerca de 1000 equipas, com a participação de mais de 20.000 atletas em todos estes torneios. Realmente é impressionante a dimensão que este torneio atingiu e as equipas que foram participando. Relativamente a esta última final, Madrid Fusión foi a equipa que foi feliz e levou a taça para a Espanha. Vosotros has venido con varios equipos. ¿Cómo fue el torneo Ibercup Estoril para todos los equipos? Pues la verdad que muy bien. Yo, aparte de ser el entrenador de este equipo que acaba de quedar campeón, soy uno de los 2 coordinadores y todos los equipos que formamos son de un nivel alto de Madrid. Y bueno, tuvimos de los 5 equipos, 4 llegaron a semifinales, 3 a la final. Ayer era Levin, ahora acabamos de ganar, y después tenemos el B14 también, que esperemos ganar también. Quais é que são os próximos projetos para as futuras edições? A partir do próximo ano, o Ibercup assenta principalmente em 2 tipos de produtos diferentes. Um produto que como é o torneio do Estoril, como será também o torneio de Barcelona, direcionado para equipas de todo o mundo e que escolhem o Ibercup para, não só pela competição, mas também pelo local e desfrutarem também de umas férias, praia, família. E um outro produto, que é um produto direcionado mais para a competitividade e que assenta em 3 fases. A fase de qualifiers, que são torneios locais, que permitem aos vencedores poderem ter acesso aos torneios de elite. Esses torneios de elite, efetivamente, terão as melhores equipas do mundo. Estamos a falar de Barcelona, Paris Saint-Germain, Liverpool, Real Madrid, Benfica, Sporting, Porto, localizados em diferentes zonas do globo, ou seja, teremos uma fase de competição de elite nos Estados Unidos, na América do Norte, já no próximo ano também no Brasil, Europa e Ásia, em particular, portanto, no Japão. E onde os vencedores dessas principais competições de elite terão depois uma final mundial e terão a oportunidade de competir pelo troféu mundial do Ibercup. E é com estas grandes novidades que nos despedimos por hoje. Não perca as próximas edições do Ibercup.